Filhos está no ar, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre paternidade na adolescência. Como o jovem encara as alegrias e dificuldades de ser pai. Vamos ver como a vida do Marcel mudou com o nascimento do Cauã. E conhecer o Moreno, que teve a Thalita na adolescência e agora espera a chegada do Francisco. Para falar sobre o tema de hoje, nós estamos recebendo o psicólogo e educador Cláudio Pedrosa. Ele representa o Instituto Papai, uma ONG que orienta pais adolescentes em Recife, capital pernambucana. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, James. Cláudio, normalmente as campanhas de gravidez precoce privilegiam as garotas, as meninas. Os pais não ficam esquecidos nessa história? Os jovens, adolescentes, pais? Isso, a origem do Papai tem a ver com isso, né? O Instituto Papai foi criado um pouco para suprir essa ausência de discussão, de programa, de ações voltada para os homens jovens. Porque quando se fala de gravidez na adolescência, normalmente se tem em mente uma menina grávida. Não se pensa muito na figura de como foi que essa menina engravidou, ou seja, o parceiro dessa grávida. Geralmente os parceiros são adolescentes também e o Papai surge para cobrir essa ausência e para levar essa discussão para as políticas públicas, porque o mais importante é isso, é que o Estado assuma essa responsabilidade, assim como existem programas, ações para as meninas, para as grávidas, as adolescentes, que haja também ações pelo próprio sistema de saúde para os homens. E agora nós vamos conhecer a história de um garoto que resolveu assumir a paternidade com garra e coragem. O papai está chegando. Hoje é dia de visitar o Cauã, que nasceu há 4 meses e mudou a vida desse rapaz. No começo, assim, que é difícil você falar, eu sou pai, mas depois, assim, de um tempinho que aí caiu a ficha, nossa, agora eu sou pai, sou responsável por alguém. A história de Marcel é conhecida. Ele namorava a Lília e os dois sabiam tudo sobre métodos contraceptivos. Só que o Cauã é a prova viva de que a teoria nunca virou prática. Foi descuido mesmo? Foi descuido. Achava que com você não ia acontecer? Você pensa, não aconteceu uma vez, aí duas, aí você vai indo, aí quando você vê, não tem volta. O Marcel e a Lília não se casaram, continuam na casa dos pais, mas a chegada do filho uniu o jovem casal. A gente ficou um tempo separado, mas aí com o Cauã aproximando da gente, a gente viu que ainda se gostava, que ainda tinha alguma coisa a ver. Aí a gente voltou. Só que agora este relacionamento tem novas responsabilidades. A primeira é cuidar do filho. O que eu deixei de fazer foi sair. Eu saía muito, eu tô saindo bem menos, assim. A segunda é sustentar o garoto. O que eu comecei a fazer foi trabalhar para poder dar o mínimo que eu posso dar para ele, entendeu? A mãe, inclusive, cortou as regalias do Marcel. Ela não me dá mais dinheiro para eu sair, não me ajuda mais com as pequenas coisas, assim, cortar o cabelo. Eu quero comprar alguma coisa, eu vou e compro com o meu dinheiro, né? Eu trabalho, eu tenho filho, então eu me arco com as minhas despesas. Apesar das dificuldades, é bonito ver esse garoto aprendendo a ser pai e descobrindo o amor que supera obstáculos. Não é uma coisa assim que você fala, foi bom, você planejou. Não, eu não planejei, mas foi uma coisa que me fez muito bem. Mesmo assim, o Marcel tem um conselho para os adolescentes. Eu ia falar para eles esperarem mais um pouco, que a pegada é forte, não é uma coisa fácil, entendeu? Não é mesmo. A paternidade precoce assusta qualquer um. Ainda bem que o Cauã está aí para não deixar papai esmorecer. Cláudio, qual a primeira reação da família quando o jovem anuncia que vai ser pai? Você vê o caso do Marcelo, ele é ilustrativo, porque é isso que a gente vê lá em Recife, né? Então tem alguns casos. Como não dispõe dados de estatística, uma pesquisa de grande número, a gente está sempre se baseando por casos isolados. E aí são casos que acabam se repetindo, mesmo em pequenos números. A primeira reação da família é o estranhamento, é a rejeição dessa ideia, porque o projeto é que os filhos continuem estudando, continuem naquela vida de dependente. E na medida que ele passa a ser pai, ele vai ter que ser o protetor, vai ter que ser alguém que cuida de outra pessoa. E não era esse o projeto. Então, para a família, isso é muito estranho. E a primeira reação é de punição, a reação, por mais mudando, né, assim, a intensidade, num caso mais brando
ou mais intenso, a primeira reação é punição. Sim. Pode ser cortar... No caso do Marcel, a gente viu, a mãe cortou a mesada, não dá mais dinheiro. E é bom isso, que o jovem vá assumir responsabilidades? Isso. A vida, tudo é ambíguo na vida. Então, a própria paternidade, assim, é bom assim, a gente considerar o contexto, assim, a experiência, é bom e é ruim. Né? É ruim porque é inesperado, porque não se queria, mas é bom porque promove amadurecimento, promove um crescimento pessoal, né? Promove uma mudança de lugar, porque a sociedade está acostumada com o adolescente, como o irresponsável, o dependente, o que não tem condições de fazer, né? Que não pode elaborar, não pode conduzir nada, não tem autonomia. E a ideia de poder exercitar a paternidade faz com que eles saiam desse lugar, né? Que ele possa exercer, experimentar, ter alguém sob sua responsabilidade. Entendi. Isso também muda a relação dele com os próprios pais, porque ele vai mudar de lugar. Agora, qual é a expectativa em cima desse pai adolescente? Que ele sustente a família, que ele também cuide do filho. O que normalmente se espera desse cara? Que ele amadureça rapidamente? Tem uma coisa legal com a vinda do filho, e aí foi uma coisa que eu pesquisei na graduação, muda a relação, inclusive, com a família, né, da mãe, né, da menina que engravidou. Porque na medida que o garoto se aproxima do filho, ele também melhora a relação dele com a família da mãe, da menina que engravidou. E isso porque ele é recebido num lugar, assim, você vai assumir agora a responsabilidade, você vai cuidar, isso se exige dele, né, que você vai assumir. Nem sempre essa assunção, ou seja, assumir isso, é sustentar, né, às vezes é estar presente, né, brincando com a criança, cuidando, dividindo essa responsabilidade, que são outras formas que os adolescentes têm também de contribuir. A gente viu o Marcel na reportagem, super feliz de brincar com ele. Isso não contraria aquela ideia de que o filho na adolescência é sempre indesejável? Contraria. Isso é uma das coisas que a gente tem discutido, inclusive o termo precoce, que eu vi na reportagem, ele um pouco está associado a essa visão médica, né, de que tem uma idade natural para você ser pai, e a adolescência não é essa idade. A gente acredita que paternidade precoce, no meu caso, eu tenho 30 anos e estou fazendo um mestrado aqui em São Paulo, para mim, ser pai agora seria um problema. Então, não posso ser pai agora, seria precoce, no meu caso, ser pai. E, para a gente, o que o caso de ser problema ou de não se recomendar, é o momento que a pessoa está vivendo. Isso pode ser aos 17, pode ser aos 30, né? Então, depende muito do contexto em que a pessoa esteja inserida, do apoio da família. Sim, mas existe aquele sentimento contraditório, por mais que haja estrutura para o garoto assumir o filho, que assim, eu gosto muito do meu filho, mas não seria ideal que ele chegasse naquele momento de estudo, né? Não há também essa contraditoriedade? Existe essa contradição, mas o que a gente chama atenção é que ela não é específica de uma faixa etária. Né? Vai depender de um momento de vida. Do projeto naquele momento de vida. Então, eu posso ter, né, aos 20 anos, tudo organizado a ponto de ser pai, ou não. E vai depender da história de vida da pessoa. Mas a maioria dos jovens não está organizada para isso. Não está. Isso a gente reconhece, mas é uma questão que precisa ser tomada não como... E claro que a gente não está dizendo, ó, todos os jovens devem ser pai, podem ser pai. Mas assim, tem que olhar que... Por que é um problema a gravidez nesse momento? Por que se pensa como um problema? Porque a estrutura da sociedade não permite. Então, se você conseguir... o que você vai fazer? Ser pai. Se você conseguir mobilizar recursos, né, no contexto social para dar apoio para isso, você pode reverter um problema numa coisa boa, como foi o caso do Marcelo. Né? Pausa para o intervalo. Daqui a pouco, voltamos com uma jovem família. Filhos está de volta, hoje falando sobre paternidade na adolescência. E agora nós vamos visitar um jovem pai que está prestes a ganhar o segundo filho. Quem olha o Moreno jogando videogame tranquilamente com a filha, não imagina os tempos turbulentos que essa família já viveu. Afinal, a Thalita nasceu quando esse pai tinha 18 anos. Você acaba tendo muita dúvida se vai conseguir ganhar um dinheiro, se vai conseguir sustentar a casa, se vai conseguir se dar bem com a família, com a mulher. Antes mesmo da Thalita nascer, o Moreno e a Tatiane se casaram. E como não tinham casa, foram morar com a sogra dele. Aí sim, foi bem pesado, mudança, e trabalhava muito, estudava, chegava muito tarde, e ainda na casa de uma pessoa que você não tinha a mínima convivência, foi cruel. Por conta disso, o Moreno se esforçou e muito para conquistar o espaço da família. Na época ele tinha acabado o terceiro colegial, aí ele entrou na faculdade.
Começou a trabalhar dia e noite, sem parar, de segunda a segunda. Mas, apesar da correria, o Moreno sempre foi um pai presente. Ele é ótimo. Aliás, não dá para saber quem é a criança, sabe, da casa. Porque os dois vivem junto o tempo inteiro. Só que agora a Thalita vai ter que dividir o colo do pai. A Tatiana está grávida de 8 meses e em breve o Francisco vai chegar, para a alegria de Moreno. Ele está muito feliz, né? Ele queria muito esse filho. Assim, a gente mudou de novo, tá? Vamos começar tudo de novo. Começar de novo, mas com a vida em ordem. A segunda gravidez não foi uma coisa planejada também, mas já tem hoje um trabalho, tem um dinheiro, uma certa estabilidade. E tem também a ajuda da pequena Thalita. Quem vai cuidar da Francisco? Hã? Eu. Quem vai dar banho? Eu. Quem vai acordar à noite? Eu. A trajetória dessa família mostra que o Moreno assumiu a paternidade com coragem. Mesmo assim, ele pretende orientar a filha para que ela exerça a sexualidade com responsabilidade e não repita a história dos pais. Com certeza a gente vai falar e é uma preocupação de passar todas as informações para que não ocorra isso com ela. Afinal, ser pai é bom demais, mas ser pai precoce faz o adolescente crescer de uma hora para outra e deixa um jovem de 25 anos se sentindo bem mais velho. Que idade hoje você se sente? Uns 35 por aí. Amadurecido. Bem amadurecido, bem mais rápido que o normal. Cláudio, a paternidade faz o adolescente pular etapas da vida? Isso pode trazer consequências? Essa leitura das etapas, a gente precisa, né, contextualizar muito isso, porque nem sempre essas etapas existiram, né, e elas não foram descobertas, não é assim. Os seres humanos naturalmente passam pela adolescência, naturalmente. Isso não é assim. A gente precisa pensar que a adolescência ela está relacionada a um tipo de sociedade, né, a um modelo de sociedade que as pessoas seguindo um certo itinerário, um certo padrão de comportamento para todo mundo. E aí, quando você pensa na adolescência em que a pessoa... Você pensar nos meninos da periferia, né? Que tem que trabalhar desde pequeno, tem que catar lixo na rua para sustentar a família. Então, são contextos diferentes. Se você pensar em outras tribos, que o pessoal tem uma história, uns ritos de passagem bem definidos, em que outras religiões que aos 12 anos fazem um batizado e a pessoa ingressa na vida adulta com 12 anos de idade. Então, tem diversos contextos de civilização que discutem a ideia de adolescência. Então, se a gente pensar, né, em qualquer fenômeno que atrapalha a adolescência, a gente tem que pensar que a adolescência é uma coisa da nossa sociedade. Certo. E que não necessariamente ela é boa e que precisa ser, assim, acontecer do jeito que acontece, assim, para todo mundo, do mesmo jeito. Sim, a paternidade necessariamente não vai ser uma bomba na vida dos meninos. Exatamente, não é uma coisa que vai acabar, que vai, assim, destruir, né? E para os filhos? Também não é. Assim, pode ser, o fato de você ser o filho de um pai adolescente pode ser bom, pode não ser. Mas o fato de você ter um pai com 30 anos de idade não significa que você está salvo. Você também pode ser prejudicado porque, assim, a idade não é um fator determinante de problemas na relação pai-filho, né? A coisa principal é qual é o tipo de relação que aquela pessoa desenvolve com aquele filho que nasceu. Né? No caso que a gente viu aí, foi bom para ele. Ele já tem até mais um filho a caminho. Vai querer ter outro. Então, eu acho que a coisa do cuidado, a paternidade, talvez seria interessante se os adolescentes homens tivessem outras vias, né, de ter essa experiência, de assumir responsabilidades, sem necessariamente ser pai, sem ter que cuidar de alguém, de uma outra vida. Né? Mas você acha importante que haja uma carga de responsabilidade já na adolescência? Eu acho que o modo como a nossa sociedade vive a adolescência é muito complicado, porque a gente tem um período em que a gente não tem obrigação nenhuma. Sim. E, de repente, a gente, no dia seguinte, 18 anos, agora você vai ter que assumir, você tem que procurar emprego, Então, a gente vem numa fase em que não nos permitem assumir responsabilidades. E depois, termina esse momento, eles obrigam os adolescentes a assumirem responsabilidade. Mas aí a gente ouve, por exemplo, na reportagem, ele dizer que ele tem 25 anos e diz que se sente com 35. Uhum. Não começou muito cedo, talvez? Assim, essa sensação não é latente nos pais que tiveram filhos antes? Como para mim a coisa é muito mais de problematizar, ele se sente com 35, mas a esposa dele falou, tem hora que a gente não sabe que ele é uma quem criança. É criança, quem é. Então, isso é muito relativo também, vai do momento que a pessoa está vivendo. E aquilo é comum, eles começam cedo a ter filhos,
você deve ter na sua experiência. E vão tendo outros filhos, Nem os pais, sempre, adolescentes? nem sempre. Como eu estava comentando com você em off, tem experiências no Rio de Janeiro, né, em que as escolas criaram, tem uma escola pública no Rio de Janeiro que criou creches para as meninas que engravidaram, né, e elas vão para a escola junto com as filhas. Assim, na foto que saiu na revista, a menina adolescente indo para a escola com a filha dela indo para a escola também. As duas se arrumam juntas e vão para a escola. E esse programa, esse apoio, essa orientação, junto com esclarecimento, com conversa, diminuiu o índice de gravidez na adolescência naquela região. A continuidade, a segunda ou a terceira. A segunda ou terceira gravidez. Porque ela viu a barra de cuidar. Vê como é que é, então assume e melhora a qualidade da relação dessa adolescente com a filha. Mas no caso do homem, o fato dele ter um filho cedo, não joga ele também mais cedo para o mercado de trabalho e deixa aí o garoto sujeito ali a empregos talvez não tão bons quanto se ele pudesse passar mais tempo estudando, se preparando? Isso também, mas acho que se pensar a vinda de um filho, não é isso que detona, porque hoje tem muitos jovens, com o programa do primeiro emprego, ele vem para isso, né, para suprir essa necessidade. Existe uma demanda dos jovens de começarem a trabalhar cedo por questões econômicas mesmo. Assim, eles precisam de dinheiro para ele, a família não tem dinheiro. Então tem uma relação, até as famílias que têm dinheiro, o dinheiro é dos pais, o dinheiro não é dos filhos, né? Então alguns filhos querem trabalhar pela própria autonomia e, às vezes, em alguns casos, essa paternidade aparece como uma motivação concreta para que esse desejo seja feito. Então, em alguns casos. Né? Mas que sempre isso não soe como é legal ter filho na adolescência. Não, acho que não, tanto porque assim, eu não tenho. Isso é uma coisa assim, você está defendendo a paternidade. É sim ter uma paternidade consciente. Consciente, envolvida. Na hora que você... Porque assim, as mulheres elas estão há muito tempo se envolvendo com cuidado infantil. E homem não. E os homens não fazem isso. Hora do intervalo. Daqui a pouco, mais informações sobre paternidade e adolescência. Estamos de volta com Filhos, hoje falando sobre paternidade na adolescência. Quem está conversando conosco é o psicólogo e educador Cláudio Pedrosa. Cláudio, qual o trabalho que o Instituto Papai faz com os adolescentes lá em Recife? A gente tem atuado em diversas áreas, né, trabalhando sempre com homens jovens. Assim, a população, o público do Papai são homens jovens, né, adolescentes ou um pouco acima dessa faixa, discutindo o envolvimento deles com questões de saúde reprodutiva, direitos sexuais e igualdade de gênero, né? A gente tem discutido isso e a paternidade é um dos focos que a gente tem trabalhado, entre outros, trabalhando com homens. A paternidade na adolescência, paternidade na juventude, é um dos temas que a gente tem trabalhado. Agora, lá em Recife, tem a história de uma escola que expulsou um aluno porque engravidou a namorada. Não é uma hipocrisia isso? Uma vez que os jovens ficam o tempo todo expostos ao sexo na mídia, a essa provocação para que se pratique. Isso. A gente tem essa experiência, um caso que é assim, apesar de ser extremo, né, isolado, mas é absurdo, mas ele reflete uma mentalidade, né? Então, um jovem que a namorada dele engravidou e ele estava disposto a assim, tocar com ela a gravidez, assumir junto com ela, e a direção da escola disse que ele não poderia estudar ali porque aquela gravidez e tal, não era um exemplo bom para os alunos da escola. Então, isso o que é? Ilustra a mentalidade da gravidez na adolescência como um problema, uma coisa incorreta, levada ao extremo, e aí de maneira impensada. Quando a gente acredita que a alternativa mais adequada é você escutar, né, esses adolescentes, por que esse desejo da paternidade, por que isso e tal, e trabalhar com isso, conversar com eles sobre alternativas de como assumir essa responsabilidade, tocar essa gravidez, até transformar isso numa experiência boa para eles mesmos. E o Estado, que tipo de acompanhamento ou apoio ele dá para o jovem que vai ser pai? Isso é uma das coisas que o Papai tem feito, que é assim, a gente acredita que o ONG tem função de controlar as ações do Estado, né, de sugerir políticas públicas, de trabalhar. A gente não vai dar conta do serviço do Estado. E a gente tem forçado, tem feito discussões para colocar dentro do programa de saúde adolescente, não só atenção às grávidas, assim, mas promover o acompanhamento dos pais também. Então, uma das coisas que a gente conseguiu lá em Recife é que o pai ele agora já pode entrar na maternidade, assistir ao parto, que isso era uma coisa que era restrita, só as mães podiam, em alguns casos, acompanhar, não tinha direito a acompanhante. E agora tem, né? E nesse caso a gente tem dado preferência, tem recomendado que o pai acompanhe. Claro que isso é aberto, pode ser a mãe da própria grávida, pode ser uma coisa, mas a gente tem procurado promover o envolvimento dos pais jovens desde o começo, né? E a gente tem feito programas de acompanhamento pré-natal para os parceiros. Então, você tem casais, inclusive, que não estão namorando,
né, que não estão mais relacionando, mas que acompanham, vão juntos ao programa e fazem isso. E agora, como os pais, a família, né, ou mesmo a escola, pode orientar os jovens, os pais adolescentes? Eu acho que a coisa exige um pouco de problematização, não aceitar de cara as normas, os padrões que estão estabelecidos. É claro que não é uma coisa assim desejada, recomendada, vamos todos os adolescentes engravidem e sejam pais, tenham filhos, não é isso. Mas assim, em acontecendo, não é o final do mundo, né? A gente tem que procurar ver isso, que a família, que a escola perceba que existem medidas que podem transformar aquela experiência numa coisa boa para o próprio adolescente, né? E para a adolescente. Então, espantar o jovem, não, dá uma passagem para você viajar, que em alguns casos acontece de pais que você vai viajar, você vai... Então, esse tipo de coisa não contribui nem para o adolescente que vai ser pai, nem para a menina que está esperando o filho, e nem para a criança que vai nascer. O importante é despertar consciência, né? Isso, é escutar e conversar com eles sobre isso, ver como é que pode ser tocar. É sempre transformar numa experiência boa. Legal, Cláudia. Infelizmente, o nosso papo está chegando ao final, mas, para quem está interessado em ter mais informações sobre o assunto, vai agora a nossa dica de leitura, que é um livro chamado Homens e Masculinidades, Outras Palavras, que foi escrito em parceria, né, do Instituto um Papai. Livro da Ecos, o GESMAP, aqui de São Paulo, e o Instituto Papai tem artigos de várias coisas, de Benedito Medrado, Jorge Lira, que são... Um dos capítulos é sobre a paternidade na adolescência. Justamente a proposta do papai está bem discutida no capítulo do Jorge Lira, que é a paternidade adolescente construindo um lugar, né? Que é essa proposta do livro. Agora, para quem quer ainda mais informações sobre o tema, pode acessar o site da ONG Papai. Isso, Qual é o endereço? É www.papai.org.br. Certo. E lá vai ter mais informações. Lá tem mais informações sobre o papai, sobre todas as atividades que a gente desenvolve. Cláudio, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Filhos. Muito obrigado pela sua entrevista. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade e estamos para novos convites. E o programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.